Boa tarde, eu sou Gabriel Brunelli, orientado pelo professor Marcelo Hanson, e eu permito a gravação e a publicação desta apresentação. Essa apresentação é sobre o jogo sério para estímulo sensorial de crianças com transtorno do espectro autista. E vamos, iniciando, crianças com transtorno do espectro autista, ou TEA, possuem dificuldade no processamento de estímulos sensoriais. E para auxiliar no desenvolvimento dessas crianças, existem terapias que utilizam da estimulação multissensorial para ajudá-las nesse processamento. Então surgiu a ideia de utilizar jogos sérios ativos, com a tecnologia de chão interativo, como ferramenta nessas terapias. Bem, o objetivo desse trabalho é auxiliar no desenvolvimento da capacidade de gerenciar o estímulo multissensorial em pessoas com TEA por meio de um jogo digital ativo, ou exergame, usando o chão interativo e que seja acessível. Agora eu vou definir os conceitos fundamentais desse trabalho. Primeiro, temos os conceitos terapêuticos usados, que são o que é TEA, né, que segundo a Associação Psiquiátrica Americana, é o transtorno caracterizado por déficits de atenção persistentes na comunicação social e interação social de vários contextos. Também temos a estimulação sensorial, que é uma modalidade de terapia especializada que se baseia nos princípios da integração multissensorial para estimular diretamente o sistema nervoso central, favorecendo assim o desenvolvimento de processos como atenção, memória e linguagem. E por fim, temos o ABA, ou Análise Comportamental Aplicada, que é o processo de aplicar, às vezes, princípios provisórios de comportamento para a melhoria de comportamentos específicos e avaliar quaisquer mudanças observadas. Bem, agora os conceitos tecnológicos, começando por jogos sérios, que, segundo o Jalti, são jogos concebidos essencialmente com um objetivo específico e que ainda assim promovem a diversão ao jogador. Os jogos ativos, ou exergames, são jogos que proporcionam ao jogador um modelo de interação baseado em movimentação física. A tecnologia de chão interativo, ela realiza uma projeção no chão que as pessoas podem interagir ao andarem sobre a projeção. E para capturar essa interação entre o usuário e a projeção é utilizado sensores ou câmeras, sendo webcams ou câmeras RGBD, como o Kinect. Também é utilizado o design de jogos sérios desenvolvido por Grimes, que promove a integração entre o usuário final especialista, ou UFE, que são os profissionais que farão uso do jogo sério como ferramenta, e também usuários finais aprendizes, que são o público-alvo do jogo sério, e a equipe técnica de desenvolvimento, o ETD, que são aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento do projeto de um jogo sério. Esse processo é formado da junção das seguintes metodologias: Methodology for Serious Game Measured Oriented Level Design, ou MOLD, desenvolvido por Farias, promovendo o envolvimento de especialistas de domínio, que é o PID, desenvolvido por Roots, e o Serious Games Utility Questionnaire, que é o SEUC, desenvolvido por Schrader. E também é utilizado para avaliar o jogo, se ele está adequado para crianças com TEA. São utilizadas as guidelines de design de jogos para crianças, desenvolvido por Valenza, e a estrutura de desenvolvimento de jogos para crianças com TEA de Alarcon, e os guidelines de desenvolvimento de jogos sérios para crianças com TEA, de Carlier. Bem, agora as tecnologias que foram utilizadas nesse trabalho. Foi utilizada a linguagem de programação Python, na versão 3.8.3, e as principais bibliotecas utilizadas foram o Pygame, que foi utilizado para o desenvolvimento do ambiente do jogo como um todo, o Pandas, que foi utilizado para a geração e manipulação de dados em arquivos CSV, e o MediaPipe, que é um framework desenvolvido pela Google para realizar inferências sobre dados sensoriais arbitrários através de soluções de aprendizado de máquina.
foi utilizado o módulo Pose deles, que produz uma estimativa da pose humana a partir de imagens obtidas por uma webcam. E isso foi utilizado para determinar a posição do jogador em relação à projeção. Agora, sobre os trabalhos relacionados, foram encontrados 8 trabalhos que apresentam jogos sérios que fazem uso da tecnologia chão interativo, porém, o custo aproximado desses trabalhos eram muito elevados, com o menor custo sendo o Hunting Helix, estimado em R$ 4.500, que utiliza apenas um projetor, um computador e um sensor Kinect. Porém, esse sensor ele já foi descontinuado. Então, o nosso projeto propõe que, através do uso da visão computacional, através de apenas uma webcam e um computador e um projetor simples, consiga produzir um jogo, né, e uma plataforma mais barata e que pode ser utilizada em larga escala. Um comentário também é que apenas o Takahashi apresenta envolvimento de especialistas durante o desenvolvimento do jogo. Os outros envolveram apenas depois do desenvolvimento do primeiro protótipo, só apenas para validá-los. E podemos observar que a maior parte dos trabalhos são recentes, o que indica que é uma área em evolução. Bem, agora eu vou falar sobre a proposta do jogo do Carté. O hardware utilizado, como eu tinha falado, ele foi desenvolvido por André Bonetto, que é a torre para crianças com transtorno do espectro autista, também chamada de TETE. Ela tem o objetivo de auxiliar na terapia de processamento sensorial de autistas, utilizando uma plataforma interativa, de baixo custo e móvel provida de jogos sérios. Ela é composta de um projetor de vídeo, câmera webcam e computador convencional. Por serem equipamentos convencionais, pode-se utilizar os que já estão disponíveis nas instituições. Dessa forma, reutilizando o equipamento, o custo final da plataforma acaba significativamente reduzido. O objetivo do jogo Carté, né, ele tem o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de processamento sensorial, estimulando a concentração, a atenção, coordenação motora e lateralidade do jogador. O tema surgiu de uma sugestão feita por um especialista durante uma reunião, um PID, e tem como referência o jogo Enduro, né, jogo de corrida do Atari, Atari 2600 de 1983. Bem, as reuniões, depois que foi produzida uma versão inicial do Game Design Document, ou GDD, esse foi refinado através das reuniões PID, com um total de 21 FEs, em específico uma reunião com 4 FAs, né, acompanhado por um FE. Houve um total de 25 especialistas e teve uma duração total de 415 minutos de reuniões. Bem, como que funciona a mecânica do jogo Carté? O TETE projetará um ambiente virtual que é composto de uma estrada com 3 pistas e um carro. O carro representa o jogador dentro desse ambiente e, de acordo com a movimentação do jogador sob a projeção, o carro será movimentado. O jogador deve se mover apenas lateralmente entre as pistas, com o objetivo de capturar ou desviar de alvos e obstáculos que serão apresentados aleatoriamente. Caso o jogador saia da área determinada, o jogo é pausado. Bem, o jogo possui 3 fases que procuram trabalhar a lateralidade do jogador, né? A primeira possui somente alvos, ou seja, ele só deve coletar os objetos. Na segunda, somente obstáculos, ele deve desviar dos objetos apresentados. E a terceira possui ambos, alvos e obstáculos, ou seja, ele deve coletar apenas os alvos e desviar dos obstáculos. Cada fase possui 6 níveis, que possuem uma pequena mudança em relação à dificuldade, tendo como variáveis o tempo de intervalo e a distância máxima entre os objetos apresentados. A pontuação do jogo é baseada no protocolo ABA e é cumulativa de 2 ordens. A cada desafio correto que o jogador realiza, seja alvo coletado ou obstáculo desviado, ganha-se 10 pontos, valorizando assim o seu desempenho cognitivo.
E a cada mudança de pista, o jogador ganha 2 pontos, valorizando assim o seu desempenho motor. Em nenhuma situação, o jogador perde pontos. Agora, como que funciona a transição de níveis e fases? Ela é baseada de acordo com o desempenho do jogador durante o nível. Se ele obteve mais de 75% da pontuação, ele avança de nível. De 25% a 74%, ele repete o nível que ele está. E abaixo de 25%, ele retorna ao nível anterior. Supondo que o nível durante o nível foram gerados 10 alvos, valendo 10 pontos cada, e que seja necessário pelo menos um movimento para capturá-los, valendo 2 pontos cada movimento, temos que a pontuação máxima desse nível seria de 120 pontos. Então, esse seria o 100% que vai ser baseado para a transição do nível. Bem, aqui temos os feedbacks, que serão apresentados para o jogador e para o terapeuta. A cada objetivo concluído, seja de forma errada, será apresentado um emoji de cara triste aos cantos e será também exibido um som, né, de erro. E a cada objetivo concluído corretamente, será exibido o emoji feliz e um som também positivo. E ao final de cada nível é apresentado bronze, caso ele obteve menos de 24%, ou seja, ele vai retroceder de nível, um troféu de bronze. Troféu de prata, caso ele precisa repetir o mesmo nível. E ouro, caso ele conseguiu a mais de 75% dos pontos e consegue avançar de nível. Também é exibido em forma de texto todos os dados gerados naquele nível, para que seja possível a análise pelo terapeuta após o término do nível. Bem, também existe algumas teclas de controle, onde o terapeuta poderá controlar o jogo. Ou seja, ele pode, a tela H ou 1 pode habilitar ou desabilitar as informações de HUD. Também S ou 2 vai habilitar ou desabilitar o feedback sonoro. E também a tecla de espaço para pausar o jogo em qualquer momento. Os dados armazenados são divididos em 3 arquivos por jogador. O primeiro arquivo grava os dados do jogador, sendo a identificação e as configurações do jogo utilizada por aquele jogador. O segundo arquivo grava dados gerais da sessão, sendo a data, fase e nível alcançados, a pontuação final alcançada, a quantidade de movimentos realizados, alvos colididos e perdidos, e obstáculos desviados e colididos. E no último arquivo, os dados detalhados por evento, ou seja, ele grava a data, a hora, pista atual do jogador, a pista onde ocorreu o evento e o tipo do evento, seja troca de pista, geração de objeto, colisão com objeto, desvio de objeto e interversões do jogo, seja de controle, seja pause, avanço, retrocedeu em nível, permaneceu no nível e fim de nível. Aí, ao final do projeto, foi realizado um questionário seu que para determinar a sua utilidade a utilidade do jogo de acordo com a opinião dos terapeutas. Este questionário possui 50 questões que abordam dados sobre o respondente, sobre o projeto Teteia, e sobre os jogos Repeteia e Carteia. Bem, a maior parte dos respondentes foram da área de educação, com 40 a 45 anos de idade, 5 a 15 anos de experiência na área, com um nível de conhecimento sobre TEA acima de 8, sobre jogos sérios acima de 7 e sobre jogos digitais acima de 8. Isso dentro de uma escala de 0 a 10. Bem, aqui nós temos um resumo das respostas sobre a visão empática aos jogadores com TEA, ou seja, como o respondente acha que o jogador com TEA reagiria ao jogo. Podemos ver que a categoria com menor média foi a de feedback. Isso se deu pois cada caso de TEA é diferente. Então é difícil dizer que ele consiga agradar a todas as crianças com TEA.
E também temos que a maior média foi a da categoria de motivação, o que indica que o jogo é interessante e engajante ao ponto que consiga chamar a atenção e manter essa atenção do jogador durante o jogo. E aqui temos a questão das respostas da visão do profissional, ou seja, o respondente deve responder o quão útil o jogo seria para o profissional como ferramenta terapêutica. A maior média ficou na questão da categoria de terapêutica, né, que julga o quão útil realmente seria o jogo como ferramenta terapêutica, julgando os dados gerados, os controles que possui e o jogo em si. A menor média ficou na questão da aceitação. O que eu percebi foi por causa que muitos respondentes falaram que teriam dificuldade em adaptar o jogo dentro do seu ambiente profissional, né? E isso pode ser melhorado de acordo com o tempo, com o avanço de trabalhos futuros. Bem, também teve questões discursivas, onde pediu para citar as vantagens e desvantagens do jogo. Como cada resposta foi única, eles foram categorizadas para que a análise seja mais simples de ser realizada. As vantagens mais citadas foram que o jogo realmente promove o treino de atenção e lateralidade da criança, e também ele é bastante atrativo e lúdico. E a desvantagem que mais foi citada foi que, que depende do usuário. Então, como cada caso de TEA é diferente, que nem eu tinha falado antes, nem sempre o jogo conseguiria agradar as crianças com TEA. E também houve sugestões de como resolver isso, né, que é aí a questão do hiperfoco, né, poder permitir que as imagens sejam alteradas de acordo com o hiperfoco da criança, que é algo que pode ser trabalhado futuramente. E concluindo, ao identificar a carência de jogos sérios voltados para crianças com TEA, já que para tal é necessário considerar tanto os aspectos específicos de alvo, do público-alvo e do desenvolvimento de jogos sérios do ponto de vista terapêutico, o jogo Carté está de acordo com as requisições levantadas pelos UFAs durante as 8 reuniões do PID, e ao analisar as respostas obtidas pela análise de utilidade, ele obteve uma avaliação geral de 4,14, em uma escala de 1 a 5, o que sugere que o jogo está apto para ser utilizado como ferramenta terapêutica para crianças com TE. E os resultados obtidos durante esse trabalho incluem o levantamento de requisitos para jogos sérios ativos para o estímulo sensorial obtido através das 8 reuniões com 25 especialistas, um artigo científico completo que levanta os requisitos para jogos sérios ativos em chão interativo para o público autista, e o desenvolvimento e testagem de um jogo sério ativo usando a tecnologia de chão interativo com avaliação favorável por especialistas. E também os possíveis trabalhos futuros. Nós temos a questão de realizar testes com UFAs e UFEs e poder coletar o feedback do uso do jogo. Também é possível adicionar funcionalidades como a questão da customização do jogo para cada jogador, que eu falei anteriormente, e também permitir que se grave vídeos ou imagens durante a sessão para permitir que os terapeutas possam fazer análises após o uso do jogo. Possíveis desdobramentos desse trabalho são a produção de novos jogos, que trabalham outras necessidades de crianças com TEA, e também a adaptação do jogo Carté para outros públicos-alvos. E é isso. Obrigado.